Oi, pessoal! Chegamos na nossa aula 2.1 do módulo 2. E o tema de hoje, olha, é simplesmente a pergunta mais fundamental que existe. De onde é que veio tudo isso? Sabe, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das respostas mais clássicas e, vamos dizer, lógicas para essa questão, que é o famoso argumento da origem. Pois é, a gente começa com essa pergunta que, sério, tá na raiz de absolutamente tudo. É aquela pergunta que criança faz, sabe? Com aquela curiosidade pura, que a gente, quando cresce, acaba meio que deixando de lado. Mas pensa bem, por que existe alguma coisa em vez de simplesmente nada? Por que todo esse universo com galáxias, estrelas, planetas, e não só um vazio total, um breu absoluto? Então, para a gente não se perder em um mar de especulação, vamos analisar essa questão usando um argumento bem lógico, tá? Ele é estruturado em 3 passinhos bem simples. É uma forma de botar ordem na casa, sabe? De organizar o pensamento sobre um tema que é, gigantesco. Imagina que isso é tipo uma escada lógica, ok? No primeiro degrau, a gente vai entender a ideia de causa e efeito. Subindo para o segundo, vamos dar uma olhada nas evidências de que o universo de fato teve um começo. E lá no topo, lá a gente chega na conclusão que é praticamente inevitável quando se juntam os 2 primeiros passos. Simples, direto ao ponto e bem sequencial. Beleza, primeiro degrau é uma coisa que a gente vê todo santo dia, faz parte da nossa experiência. Pensa só, as coisas não simplesmente aparecem do nada, né? Uma cadeira não surge do vácuo, ela tem um marceneiro. Uma pintura precisa de um pintor. Uma música, de um compositor. É um princípio básico da nossa realidade. Tudo que tem um começo, que começa a existir, teve algo que o causou. Agora, o segundo passo, que é a ideia de que o universo teve um começo. E o mais legal disso tudo é que essa ideia deixou de ser só uma discussão de filósofo, sabe? Hoje, a ciência moderna, ela traz evidências muito, mas muito fortes, que apontam exatamente para essa direção. A gente tem pelo menos 3 grandes pistas científicas para isso. A primeira, claro, é o modelo do Big Bang, que basicamente descreve o universo se expandindo a partir de um ponto minúsculo e super denso. A segunda é a própria observação de que as galáxias estão se afastando umas das outras até hoje. Isso confirma a expansão. E a terceira é uma lei da física, a segunda lei da termodinâmica. Pensa no universo como uma bateria gigante que está descarregando, perdendo energia útil. Se ele fosse eterno, essa bateria já teria acabado faz tempo, né? Então, vamos juntar as peças. Se o primeiro passo está certo, que tudo que começa a existir tem uma causa, e o segundo passo também está certo, que o universo começou a existir, a conclusão é meio que uma consequência lógica. Não tem para onde fugir. O universo, portanto, precisa ter uma causa. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Que tipo de causa seria essa? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a própria lógica já nos dá umas dicas bem interessantes, olha só. Para criar o tempo, essa causa tem que estar fora do tempo, ser atemporal. Para criar o espaço, ela não pode estar limitada pelo espaço. Para criar toda a matéria e energia que existem, ela precisa ser absurdamente poderosa. E, para decidir criar algo em vez de nada, muitos filósofos defendem que ela precisaria ser pessoal, ter uma mente, uma vontade. É claro que esse raciocínio todo leva a uma pergunta que, olha, é quase automática, né? É a objeção mais comum, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo quando se fala numa primeira causa. É aquela pergunta clássica, tá, beleza, mas e quem criou Deus? É uma pergunta super válida, super lógica, e o argumento precisa sim ter uma resposta para ela. E a resposta está num detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença. Presta atenção. O argumento não diz que tudo tem uma causa. Ele diz que tudo o que começa a existir tem uma causa. Viu a diferença? A lógica só se aplica a coisas que tiveram um ponto de partida, um início. Se essa primeira causa é, por definição, eterna, se ela nunca começou a existir, então a regra simplesmente não se aplica a ela. Ela não precisa de uma causa, porque nunca começou. Então, esse argumento sobre a origem é como se fosse a primeira peça de um quebra-cabeça enorme. É só o começo da investigação, sabe? Ele nos leva da simples pergunta por que o universo existe para uma outra ainda mais intrigante, sobre a natureza desse nosso universo. E é exatamente essa pergunta que vai guiar nosso próximo encontro. Porque, e se a simples existência do universo não for o único grande mistério? E se, quando a gente olha bem de perto para as leis da física, o universo parece ter sido, feito sob medida para a vida existir? Essa ideia é conhecida como o ajuste fino, e é nesse mergulho que a gente vai na nossa próxima aula. Até lá!